Você sabe quem é esse cavaleiro e o que ele representa? Você sabe quais os sinais que indicam a sua atuação na história humana? Você sabe como se preparar para enfrentar os desafios que ele traz? Neste vídeo, eu vou te mostrar como a Bíblia revela a identidade e o propósito desse cavaleiro misterioso que tem o poder de causar fome, escassez e morte na terra. Eu vou te mostrar também como os eventos atuais, como a pandemia, as crises econômicas, as guerras e os conflitos estão relacionados com a sua missão. E mais do que isso, eu vou te mostrar como você pode ter esperança, fé e confiança em Deus, que tem o controle de tudo e que prometeu nos livrar de todo o mal. Assistir a esse vídeo vai te ajudar a entender melhor o tempo em que vivemos, a fortalecer a sua relação com Deus e a ter uma visão mais otimista e esperançosa do futuro. Você vai ver que não há motivo para temer, mas sim para confiar no amor e na graça de Deus. Você vai ver que o cavaleiro do cavalo preto não é o fim, mas o começo de uma nova era de paz e justiça. No turbilhão de eventos que assolam o mundo, a figura do cavaleiro do cavalo preto emerge das páginas do Apocalipse 6 como um símbolo poderoso. Ele é o terceiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, trazendo consigo uma balança na mão. Este cavaleiro é frequentemente interpretado como um presságio de fome e desequilíbrio econômico, algo que ressoa profundamente com as crises financeiras globais atuais. Ao longo da história, o mundo já viu algo parecido com o cavaleiro do cavalo preto de Apocalipse 6, atuando de forma devastadora em muitos momentos. Um exemplo disso foi o movimento bolchevista, que culminou com a Revolução Russa em 1917. Esse movimento trouxe para grande parte do mundo a ausência de paz, muita fome e, consequentemente, morte. A Guerra Fria e os mortos em número estimado em 50 milhões na Rússia são exemplos disso. Dentre os líderes que surgiram após a Revolução Russa, Stalin se destacou pela sua crueldade. Outro exemplo foi a crise econômica mundial de 2008, que afetou milhões de pessoas em diversos países. Essa crise foi provocada pela quebra de bancos e empresas, pela especulação financeira, pela dívida pública, pela desigualdade social, entre outros fatores. Muitas pessoas perderam seus empregos, suas casas, suas poupanças e sua qualidade de vida. A fome, a pobreza e a violência aumentaram em muitas regiões. Um exemplo atual é a pandemia de Covid-19, que começou em 2019 e ainda não acabou. Esse vírus tem causado milhões de mortes, de infectados e de sequelados em todo o mundo. Além disso, tem gerado graves consequências sociais, econômicas, políticas e ambientais. Muitos países enfrentam dificuldades para conter a propagação da doença, para garantir o atendimento médico, para vacinar a população, para manter a estabilidade e para recuperar a economia e até para preservar o meio ambiente. A fome, a miséria, a opressão e o desespero são realidades para muitas pessoas. Esses são apenas alguns momentos de tragédias na história humana, algo parecido com as ações que o mundo também vai assistir, produzidas pelo cavaleiro do cavalo preto. Mas a Bíblia nos revela que tudo isso é apenas o princípio das dores e que coisas piores ainda virão. Jesus nos alertou que nos últimos tempos haveria guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas, apostasia, iniquidade, como está registrado em Mateus capítulo 24.
A fome no mundo é um problema que afeta cerca de 811 milhões de pessoas, principalmente nos continentes africano e asiático. A fome é caracterizada pela falta de nutrientes essenciais para a manutenção do organismo e é causada por diversos fatores, como a desigualdade social e econômica, que faz com que muitas pessoas não tenham acesso a alimentos suficientes e de qualidade. A pobreza, que limita a capacidade de compra e de produção de alimentos das populações mais vulneráveis. Os conflitos e guerras, que geram instabilidade, violência, deslocamentos forçados e perda de infraestrutura e recursos. As crises econômicas que afetam a renda, o emprego, o comércio e os investimentos em setores essenciais, como a agricultura e a saúde. A má distribuição de alimentos, que faz com que haja desperdício, perda e escassez em diferentes regiões do mundo. O manejo inadequado dos recursos naturais, que provoca a degradação do meio ambiente, a perda da biodiversidade, a poluição e as mudanças climáticas. As condições climáticas e os fenômenos naturais, como secas, inundações, tempestades, pragas e doenças que afetam a produção e a disponibilidade de alimentos. A fome pode ser classificada em 3 tipos de acordo com a sua duração e a sua intensidade. Em primeiro lugar, fome aguda. É aquela fome temporária que ocorre em situações de emergência, como guerras, desastres naturais ou epidemias. Ela pode causar desnutrição severa, doenças e morte em curto prazo. A fome crônica é a fome duradoura, que persiste por longos períodos de tempo devido à falta de acesso regular e sustentável a alimentos. Ela pode causar desnutrição moderada, atraso no crescimento, baixa imunidade e doenças a longo prazo. E por fim, a fome oculta. É a fome que não se manifesta pela falta de calorias, mas pela falta de nutrientes fundamentais, como vitaminas e minerais. Ela pode causar deficiências nutricionais, anemia, problemas de visão, cognição e desenvolvimento. As consequências da fome no mundo são graves e variadas, afetando a saúde, a educação, o trabalho, a renda, a segurança, a dignidade e os direitos humanos das pessoas. O apóstolo Paulo também nos advertiu que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, em que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, ingratos, desobedientes, cruéis, traidores, amantes dos prazeres, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Está tudo escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 5. Já a balança que o cavaleiro do cavalo preto segura é emblemática. Ela representa a necessidade de justiça e equilíbrio em tempos de escassez. No contexto atual, vemos essa balança refletida nas disparidades econômicas que se aprofundam, onde a riqueza de poucos pesa contra a necessidade de muitos, ecoando a advertência bíblica de um tempo onde 1 quilo de trigo custará um dia de salário. Quando João escreveu o Apocalipse, o trigo era o principal alimento das pessoas. 1 denário era o que um operário ganhava por um dia de trabalho. O texto bíblico mostra uma inflação tão alta que o operário só podia comprar um pão com o seu salário, pois uma medida de trigo custava 1 denário. O texto diz que com 1 denário dava para comprar 3 medidas de cevada. Mas a cevada não tinha o mesmo valor nutricional que o trigo. E naquela época, comer cevada era sinal de pobreza. A cevada era mais usada para dar aos animais da casa. Então o texto sugere que para não deixar sua família morrer de fome, o trabalhador teria que gastar todo o seu salário
com um alimento de baixa qualidade. A balança que o cavaleiro do cavalo preto segura em Apocalipse 6 também é associada à justiça e ao equilíbrio, representando a necessidade de imparcialidade e retidão nas decisões. No entanto, a voz que acompanha a aparição do cavaleiro do cavalo preto anuncia preços exorbitantes para alimentos básicos como o trigo e a cevada, sugerindo uma época de grande escassez e de grande inflação. Além disso, a balança pode ser vista como um instrumento de justiça divina. No julgamento final, descrito em várias tradições cristãs, a balança é usada para pesar as ações das pessoas. No Apocalipse, isso pode ser interpretado como uma avaliação das ações econômicas e sociais da humanidade, com a fome servindo como uma consequência para a injustiça e para a ganância do homem. As civilizações antigas enfrentaram períodos de grande fome, muitas vezes causados por desastres naturais, como secas ou inundações, que devastaram as colheitas completas. No Egito Antigo, por exemplo, a fome era tão temida que foi imortalizada na história bíblica de José, que interpretou os sonhos do faraó e previu 7 anos de escassez. Durante a Idade Média, a fome era uma realidade recorrente na Europa. A Grande Fome de 1315 a 1317 é um exemplo marcante onde a chuva incessante levou a colheitas fracassadas e a uma escassez generalizada de alimentos, resultando em desnutrição e morte em massa. A fome também desempenhou um papel crucial em revoluções e mudanças sociais. A escassez de pão foi um dos catalisadores, inclusive, da Revolução Francesa, onde a fome e a demanda por reformas alimentaram o descontentamento popular que levou à queda da monarquia. Já o século XX viu algumas das piores fomes da história amplificadas por guerras e políticas desastrosas. A fome na Ucrânia, por exemplo, nos anos 1930, conhecida como Holodomor, é um exemplo. A Grande Fome Chinesa é outro. São exemplos trágicos de como a fome pode ser resultado também de ações humanas. Atualmente, as mudanças climáticas estão aumentando a insegurança alimentar em todo o mundo. Eventos climáticos extremos como secas e inundações estão se tornando mais frequentes e intensos, afetando a produção agrícola e a disponibilidade de alimentos. Conflitos armados continuam a ser uma causa significativa de fome. Guerras civis e disputas internacionais podem também interromper o fornecimento de alimentos e deslocar populações inteiras, deixando milhões sem acessos a recursos básicos para a sobrevivência. A grande pergunta é: será que desde 1914 este cavaleiro do cavalo preto está galopando? As evidências mostram que sim. Cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome no século passado. Um relatório afirma que provavelmente 805 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 9 habitantes da Terra, sofreram de desnutrição crônica entre 2012 e 2014. Outro relatório diz que todo ano a fome mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. Muitos esforços são feitos para alimentar os que passam fome, mas nada impede a cavalgada do cavaleiro do cavalo preto. No texto de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo preto é seguido de perto pelo cavaleiro do cavalo amarelo, o arauto da morte. As guerras e conflitos que testemunhamos, desde disputas territoriais até lutas ideológicas, parecem prenunciar esta sombria cavalgada. A correlação entre as imagens do Apocalipse e as guerras atuais é inegável e perturbadora.
Muitos teólogos veem o Cavaleiro do Cavalo Preto como um dos sinais do fim dos tempos, um prelúdio para eventos ainda mais catastróficos. A fome representada pelo Cavaleiro do Cavalo Preto é vista como parte dos julgamentos divinos que precedem a segunda vinda de Cristo. Algumas interpretações históricas relacionam o cavaleiro a períodos específicos de fome e crise econômica que ocorreram ao longo da história. Essa visão sugere que o cavaleiro é uma representação simbólica de eventos recorrentes de escassez que afetam a humanidade. O livro do Apocalipse é uma mensagem poderosa e urgente para os cristãos que viveram no primeiro século sob o domínio do Império Romano na Ásia Menor. Eles enfrentavam uma situação de extrema dificuldade e perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nas cidades onde moravam, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Filadélfia, eles eram excluídos das associações comerciais que controlavam a economia e a sociedade. Essas associações exigiam que seus membros adorassem divindades pagãs, o que era incompatível com a lealdade ao único Deus verdadeiro. Por isso, os cristãos eram demitidos, discriminados, confiscados e até martirizados por não se curvarem aos ídolos. Nesse contexto de sofrimento e angústia, o livro do Apocalipse revela a esperança e a vitória dos fiéis ao Cordeiro de Deus. Ele mostra que o Cavaleiro do Cavalo Preto, que simboliza a fome, a exploração, a opressão e a injustiça, não tem a última palavra. Ele é apenas um instrumento do juízo de Deus sobre o mundo rebelde e pecador. Ele não pode tocar no trigo e na cevada, que representam o pão da vida que alimenta os que pertencem a Cristo. Ele não pode impedir que os santos sejam selados e protegidos pelo Espírito Santo. O Cavaleiro do Cavalo Preto não pode resistir ao retorno glorioso do Rei dos Reis, que julgará os ímpios e estabelecerá o seu reino eterno de paz e justiça. Essa é a mensagem que ainda hoje nos desafia e nos consola. Muitos de nossos irmãos e irmãs em Cristo sofrem privações e perseguições por causa do seu testemunho fiel ao Evangelho. Em muitos lugares do mundo, hoje, eles são marginalizados, oprimidos e até mortos por não se conformarem com os padrões corruptos e perversos deste século. Mas eles não estão sozinhos nem desamparados. Eles têm a promessa de que o Cavaleiro do Cavalo Preto do Apocalipse será derrotado pelo leão da tribo de Judá, que é digno de abrir os selos, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eles têm a certeza de que Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Eles têm a esperança de que um dia verão Jesus face a face, aquele que os amou e se entregou por eles. Eles têm a fé de que tudo isso acontecerá em breve e de que maior do que o Cavaleiro do Cavalo Preto é o leão da tribo de Judá.